dá para pensar ali também, Edu, que temos 3 vagas bem encaminhadas, Cruzeiro, Atlético e América, e sobra uma vaga para o futebol do interior. Ou seja, mexeram, mudaram, voltaram no regulamento para caminhar para o mesmo de sempre, né? Eu acho que a diferença, João, é que você chega numa penúltima rodada que 6 tinham condição de classificar do interior. Na última rodada, 3 têm condições de classificar, o Atlético já bem encaminhado. Mas quando foi diferente isso? Não, você chegava na penúltima e na última você não tinha. Não, você tinha ali 3 brigando por uma vaga, 2, mas a mesma coisa. Não era, geralmente já estava classificado, era um já bem encaminhado. Eu gostei desse regulamento. Você foi o único, Edu. O que é um péssimo indício para esse regulamento, Fabrício Calazans. O Edu Panzi gostou do regulamento. Gostei, só prova cara. que o regulamento é do contra. Sabe por que eu gostei, João? Explica. Porque mais equipes do interior chegam com chance. É pelo simples fato de dar mais oportunidades para os times do interior. O Edu, eu cubro o Campeonato Mineiro na Rádio Itatiaia há 23 anos. É o 23º ano. Enquanto a luta for para mudar o regulamento para que o time do interior tenha chance, ao invés de mudar a estrutura do futebol para que o time do interior tenha qualidade, vai ser isso aí, muda e dá sempre a mesma coisa. Mas aí... Quem tá chegando? Mas aí é utopia, João. Não é utopia, não. Olha quem tá chegando no interior, Edu. O Atlético, que tem um time organizado, que virou uma SAF, que paga em dia, que contrata jogador de melhor nível. Olha quem chegou nos últimos anos no futebol mineiro. Tombense, organizado, planejamento, paga em dia. Isso é utopia? Não, e não precisou mudar o regulamento nem o jeito de jogar o campeonato. É a cabeça do clube que tem que mudar. Então você concordou comigo? Não, mas você está falando que tem que fazer um campeonato para os clubes evoluir. Não, os clubes podem evoluir sem mexer na estrutura do campeonato. Não foi isso que eu disse, não. O que eu disse é o contrário. O que eu disse é que não tem que mudar regulamento, que mudar regulamento não vai mudar nada. O que vai mudar é mudar o jeito de enxergar e de fazer futebol e de estruturar futebol no interior de Minas Gerais. Porque se você precisar mudar o regulamento de um campeonato para o time do interior ter mais chance, e na prática não tem nenhuma chance a mais. Não muda nada. Quem chegou nos últimos anos? Tombense. Por quê? Porque tem um futebol organizado. Quem chegou durante muito tempo? Boa. Por quê? Porque num determinado momento estava organizado. Quem lá atrás chegou e ganhou um campeonato mineiro? Ipatinga, porque naquele momento estava organizado. Depois bagunçaram tudo lá. Mas teve um momento organizado. Quem está chegando? Atlético. Por quê? Porque nesse momento está fazendo futebol organizado. Então não é mudar o regulamento que vai fazer com que o interior tenha mais chance. É organizar o futebol do interior. Mas eu não disse que os times do interior se organizem. Mas eu não falei que o regulamento foi mudado para os times terem mais chance. Eu acho que nesse regulamento eles têm. Foi. Não, na prática foi para ter menos data para os grandes, né? Não acho não. Claro que foi, João. Esse regulamento do atual, ele é planejado para os clubes grandes. A Federação Mineira de Futebol já vem tentando fazer isso há alguns anos, Edu. Vamos pegar os fatos. Não brigue com os fatos. Primeiro, ela mudou o regulamento para um campeonato em que 12 participavam e 8 classificavam. Isso. Qual que era a ideia? Dar mais chance para os times do interior. Depois mudaram o campeonato para uma final que fosse decidida em jogo único. Para quê? Para ver se dava uma zebra e mudava alguma coisa e gerava um fato novo. Vem esse ano, muda o campeonato e aí ainda a gente escuta que de determinado momento foi espelhado em alguma coisa da Taça Guanabara, né? Tudo que a gente não precisa do Brasil é imitar o futebol carioca. Então, uma hora atrás da outra vão tentando alguma coisa, tipo, vão mexer aqui, vão mexer ali, para ver se alguém dá conta de chegar. João, não chega, cara. Mas você tem aí 2 décadas de Campeonato Mineiro, eu também tenho, desde 2001 cobrindo o Campeonato Mineiro, a gente sabe que não é a federação. São os clubes. Existe um arbitral que os clubes propõem. E aí os clubes do interior têm uma força. Como tiveram quando o João citou, né, no campeonato de 12 times, classificando 8. E nesse arbitral chegou-se à conclusão para esse regulamento que eu acho que não vai durar, porque os regulamentos, os formatos não duram. Toda hora tem mudança de formato. Aquele formato não é verdade de novo. Aquele formato de 12 não é. Mas já mudou. Eu estou dizendo dos fatos. Aquele formato que foi feito pelo Paulo Schettino, de 12 clubes, classificavam 4, caíam 2, semifinal e final, eu não tenho aqui de cor quantos anos foram, mas foi mais de uma década. Mais de uma década com a mesma forma de jogar o Campeonato Mineiro.
E que, aliás, era o campeonato mais elogiado, porque tinha menos datas do que o Paulista e tinha menos datas do que o Carioca, que funcionava. Todo mundo sabia como era o Campeonato Mineiro, todo mundo sabia a fórmula de disputa, era um campeonato padronizado. Durou mais de uma década. Deve ter sido bem aí uns 12 a 14 anos do campeonato sendo disputado do mesmo jeito. Mas muda, João, porque outras competições, por exemplo, há uma década não existia pré-Libertadores, agora tem pré-Libertadores. Há uma década a Copa do Brasil não era tão inchado como é hoje, essas fases iniciais. Então essas fases iniciais de Libertadores de Copa do Brasil começaram a preencher datas que coincidiam com o campeonato estadual. E aí eles começam a ver, antes a gente fazia o campeonato estadual, todo mundo jogando contra todo mundo, tinha jogo domingo, quarta, domingo. A gente não pode mais ter jogo no meio de semana. Então por que há 3 anos atrás eles aumentaram as datas, criando mais uma fase? Não, eles diminuíram um jogo na final. Agora. E agora já mudou de novo, ou seja, é um formato que está mudando constantemente. Dos últimos 4 anos para cá. Aí a gente tem que colocar na conta da gestão o que é a favor a gente fala, o que é, pelo menos eu discordo, ele tem todo o direito de defender. Isso é uma prática da gestão Adriano Haro. O Adriano Haro, a gestão dele a cada ano tenta uma coisa. Não estou dizendo que não tem a melhor das intenções, até acho que ele tem a melhor das intenções. Está buscando acertar, é um cara novo, faz muita coisa correta, né? Não é uma crítica à gestão, é uma discordância desse ponto específico da gestão, porque, por exemplo, na gestão Paulo Schettino não era assim. Foi uma mesma regra, foi o mesmo jeito de jogar o campeonato. Você que cobra a Federação Mineira, Fabrício, você percebe essa diferença entre gestões? Você concorda, você discorda? Olha só, João, a gente percebe uma diferença, mas eu estou também com o que o Edu falou de questão do calendário, né? Cada vez mais a Libertadores, ela antecipa o seu calendário, né? O estadual tem que se ajustar. Temporada aí que o início da Libertadores foi no final de janeiro, né? Isso. Já colando com a pré-temporada. Os clubes, eles votaram por esta tabela, né? E um detalhe, pelo triangular de rebaixamento, e votaram, inclusive, este ano pela exclusão da Recopa do Interior, que era uma festa, né, do campeão do interior com o campeão do troféu em Confidência. A Recopa, os próprios clubes do interior acabaram com ela. O que eu acho que é interessante do que disse o Por um motivo simples, porque não valia absolutamente nada. Geralmente eles fazem um jogo ou de pré-temporada ou colocam o confronto dessas equipes na primeira fase do Mineiro, valendo, né? Se terminar empatado o tempo normal, aí teriam cobranças de pênaltis. O que o Baião destaca no boletim dele, que eu acho que é interessante, é o seguinte: tem Atlético e América com situações definidas, né? De classificação. E o Atlético podendo... Mas não de posicionamento. Não de posicionamento. E o Atlético podendo classificar como o segundo melhor. Só que no grupo do Cruzeiro C, todo mundo tem chance ainda. Eu não consigo achar bom um regulamento que você se classifica num grupo sem jogar com nenhum dos adversários do seu grupo. Você perde pontos, às vezes, para o adversário do grupo e não pode recuperar esses pontos. É por isso que o Cruzeiro... Você não joga contra os adversários do seu grupo. Contra quem você literalmente disputa a vaga, você não enfrenta. Isso cria uma irregularidade no campeonato. Nesse ponto eu concordo com você. Não estou dizendo irregularidade do ponto de vista de desonestidade, Edu. Estou dizendo irregularidade do ponto de vista que não é regular. Que não joga todo mundo contra os mesmos, que não é todo mundo avaliado jogando com os mesmos critérios de enfrentamento. Eu concordo com você. Todo mundo vai jogar contra o Atlético, todo mundo contra o Cruzeiro, mas não tem data para isso. Mas olha só, mas nesse ponto que o João trouxe é um detalhe interessante, porque, por exemplo, o Vila Nova no grupo do Atlético. Vila Nova tem Pouso Alegre, Atlético e Atlético no mesmo grupo. O grupo do Vila Nova aí esse grupo, qual que é o detalhe? Pro Vila Nova, é legal não enfrentar esses times que são superiores tecnicamente, visando rebaixamento. É legal, não enfrenta 3 grandes forças para não cair. Mas em termos de classificação, ele já começa a competição praticamente... Mas até pro rebaixamento é ruim, porque quando você pega uma tabela dessa, um grupo como o do Vila, que é o mais pesado, que é o mais difícil... quase impossível, mas para rebaixamento muito é bom. Provavelmente, é o contrário, para rebaixamento você praticamente já está empurrado para o triangular final. Não, é porque para o rebaixamento você pega outras equipes, mas não pega Atlético, o Atlético mas aí, mas a probabilidade de você ser o último no grupo desse é muito grande. Mas aí o senhor está sendo incoerente. Por que eu estou sendo Se o Vila se reorganizar como Tombense e Atlético, ele não vai ter tanta dificuldade. Eu concordo com isso. Agora, o que eu estou dizendo é, o campeonato, isso não tem dúvida nenhuma, não. O que eu estou dizendo é, o campeonato precisa ter uma regra onde as equipes se enfrentem.
Ou então acaba com esse negócio. Sabe por quê? Aí é pelo ponto amor de de vista, Deus. João. Eu sou defensor de menos datas. Eu não acho que o campeonato estadual tem que acabar como um monte de gente. Eu acho que ele tem que ser reformulado para ficar bom para todos. Eu tenho um pensamento a respeito de campeonato estadual. Acho que ele tinha que ser alongado, com muitos jogos para a equipe interior. Como é que os caras pagam folha, Edu? Os caras custam segurar 3 meses de folha de pagamento. Mas aí cai no que você acabou de falar. Ou se reorganiza, ou sai do futebol, João. O Tombense consegue, o Atlético consegue. Não com campeonato estadual. Eles... Não com organização só para jogar campeonato estadual. Mas o Tombense e o Atlético, eles podem jogar um estadual mais longo com o Campeonato Brasileiro de Série D, com o Campeonato Brasileiro de Série D. Mas o Democrata de Sete Lagoas vai conseguir manter 6 meses de folha de pagamento? Mas é o que a gente tá... Você acabou de falar que você não pode ter dó, o clube tem que se reorganizar. Não ter dó, Edu, não significa que você crie uma regra que seja impossível para o time participar. Aí é melhor não ter, porque aí você está lutando contra a realidade prática. Sabe como é que os times do interior são feitos, Edu? É o time que joga o Campeonato Mineiro, são os jogadores que jogam o Campeonato Mineiro e que quando acaba o Campeonato Mineiro vão disputar o módulo 2. Se você pegar praticamente os mesmos jogadores. João, o time do Vila é um exemplo desse. João, então tá tudo errado. Mas tá tudo errado. Então tá tudo errado. Mas tá tudo errado. Então o campeonato... Você tem alguma dúvida que o campeonato estadual ele é um grande teatro. Mas é. Então, aí eu já começo a repensar a minha opinião de não tem que acabar. Aí mas eu já começo você demorou demais a repensar mas essa opinião. Porque eu trabalho com dó mesmo. Eu falo, olha, o time do interior ele tem que seguir, então você aumenta para eles terem mais datas. Mas o que você está me falando me faz repensar. Eles não têm condição de bancar um time por mais datas. Não tem. Então o campeonato estadual ele é um teatro. Que só atrapalha quem realmente se organiza. Muito obrigado por concordar, porque você agora concordou com tudo que eu falei desde o início. É porque geralmente você acerta, hoje você está acertando. Geralmente eu acerto, geralmente eu erro. Né? Você erra. Então você está fazendo repensar. Edu, olha só, imagina um regulamento de um campeonato, vamos pegar esse caso aqui do Vila Nova. O Vila Nova caiu no dito grupo da morte do Campeonato Mineiro. Ele não enfrenta nenhum dos times contra os quais ele vai brigar pela classificação. Eu entendo, mas é para diminuir data. Eu sei que é para diminuir data. Eu estou dizendo, por exemplo, eu estou tentando diminuir peso. Eu acabei de almoçar, comi um prato de salada. Não significa que seja bom. Você vai comer depois de novo. Não vou, não. Tô na luta. Ó, e pra finalizar, tô na luta. O trem não tá fácil. Que a questão calendário tem que ser repensada, porque a maior parte dos times que estão disputando o campeonato mineiro, eles têm calendário para o ano todo. Então talvez seja um campeonato mineiro para as equipes que têm data o ano todo, ou seja, que disputam Copa do Brasil, séries D, C, B e A. E a turma da elite, que não tem data, aí faria um campeonato melhor, regionalizado, com a turma do módulo 2. Aí é uma coisa que eu acho que dá para discutir. Né? Nessa linha dá para pelo menos se discutir, se pensar alguma coisa no sentido. Agora... Só que não adianta só Minas Gerais fazer isso. Exatamente. Esse é que é o problema dos estaduais. São Paulo vai abrir mão do campeonato que eles têm? Que é rentável? Não vai. Já foi, não sei se é mais. E você quer outro... Depois que saiu da Globo... Não sei se é mais. A cota chegou a 30 milhões. Você quer um outro ingrediente? Pode ser, aí? Então. É a CBF agora dando força para os campeonatos estaduais, definindo o critério de Copa do Brasil. Aí é para manter os estaduais. Isso é caso pensado. Exatamente. É caso pensado. Porque quem elege o presidente da CBF ela precisa, politicamente. Vocês estão tentando fazer de outra forma? Maior que o dos então agora a Copa do Brasil você vai ter que ir bem no estadual, senão você não vai. O Cruzeiro, a gente chegou a falar do Cruzeiro numa possibilidade de ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem. Exatamente. Só que aí teve a reviravolta, o Cruzeiro emendou vitórias e vai provavelmente classificar em primeiro. Mas a CBF fez caso pensado com as federações. A gente sabe como é que funciona politicamente. Eles conseguiram criar um formato para diminuir datas, legal. O principal jogo da primeira fase do Campeonato Mineiro, que foi Atlético e América, o principal porque poderia definir o primeiro lugar geral. Um dos times entrou com o time reserva. Porque ele coincidiu de ser exatamente entre dois jogos de Libertadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não dá para fazer um modelo que você diminua datas, mas que pelo menos tenha a justiça de que você se classifica jogando contra os seus adversários do grupo? Você criar talvez 2 grupos. 2 grupos? Sabe? Porque pelo menos o seguinte, olha, se eu joguei bem contra você e ganhei de você, eu dei um passo para classificar contra você. Não, eu joguei bem com você, ganhei de você e dei um passo para classificar contra o Fabrício,
que não te enfrentou. Esse foi um formato É uma pensado. loucura um negócio 2 desse. grupos com 6 clubes. Aí restaria saber se seria turno único, 5 rodadas, ou se seria turno e retorno. Aí mais justo ainda, 10 rodadas. Mas aí aumentaria a data. Aumentaria a Porque data. agora nós temos 8 datas. Mas, gente, primeira o fase. objetivo Na primeira não é fase. diminuir data? Sim. Então, pô, 2 grupos. Seria interessante. 2 grupos com um turno. Com 5 um datas. turno. 5 datas. 5 datas. É uma possibilidade. Sabe? Mas aí veio o Ou arbitral então- e talvez ou- os clubes não quiseram. Ou então, Edu, até se discutir o seguinte: quantas datas tem? Quantas datas tem? Eu sabe por que que não foi... Aumenta um pouquinho. Sabe por que que não Bota foi ao 2 invés grupos? de 12 clubes, 14 clubes. Você sabe por que que não foram 2 grupos? Ah, porque um ia ficar com o Atlético e América ou com o Cruzeiro e América. Bingo. Tá bom, mas... Imagina o grupo B, Atlético, Cruzeiro. Não, Atlético, Cruzeiro... Não, mas poderia ser. Por que que o América ia ser o prejudicado de cair no grupo de Atlético ou Cruzeiro? Aí se eu sou o América, eu grito, não, você vai fazer um sorteio aí. Se for pra ter 2 grandes num grupo, eu não quero ser escolhido pra ficar no grupo de Atlético e Cruzeiro, não. Por quê? Eu acho que é por isso que não foi. Vai fazendo rodízio, rapaz. A gente vai ficar... Um ano é Atlético e Cruzeiro no grupo A, Tá o pingando, América tá no pingando B. aí, ó. O gelo que você tá enxugando. Não tô enxugando nada. Um ano Atlético e Cruzeiro Não no vai A, o mudar. América no B. O outro vai revezando, vai andando. mudar. Dureza, hein? Chegamos ao lugar nenhum. Eu cheguei a uma conclusão. O regulamento desse ano é muito ruim.